Olá, conforme nós havíamos falado, que após cada fechamento de trimestre, nós faríamos uma apresentação para os cooperados, para eles entenderem como que está a situação atual da cooperativa. Porque eu acredito que o importante é sempre passar essas informações nos fechamentos de trimestre, porque aí a gente tem como balizar que caminho que nós estamos indo, né? Então, todos sabem que nós vivenciamos uma grave crise, faz 7 meses atualmente que estamos aí nessa mudança, nesse propósito da nova diretoria, e nós temos tido os resultados bastante animadores. E aí, a intenção nossa dessa comunicação com os cooperados é justamente passar para vocês o que tem ocorrido nesses 3 primeiros meses que agora fechamos, e estamos aqui junto com o doutor André, diretor administrativo, e a Raquel Magalhães, que também vai nos passar algumas coordenadas e de que caminho que nós estamos indo. Tá? O momento atual é um momento em que nós estamos bastante animados, porém precavidos no sentido de saber que a gente, depois de uma grave crise, nós vivenciamos, a gente precisa estar sempre com o pé no chão, indo com cuidado, passo a passo. Nosso objetivo, do ponto de vista financeiro, adiantar algumas prestações daquele empréstimo que nós tivemos que fazer. Com isso a gente economiza, né? E esse dinheiro de juros que nós não pagamos vai ficar para a cooperativa, e sempre com a ideia de valorizar o cooperado, mas tendo em vista os cuidados, já que o nosso mercado é um mercado de risco. A gente sabe que o grande alteração que nós temos na nossa conta, geralmente aquelas contas de alta complexidade que vem do intercâmbio. Então, às vezes, um mês parece que a gente está extremamente tranquilo e o outro mês vem uma conta alta, e o que a gente quer é que quando a gente atinge um determinado valor, que a gente não abaixe nos honorários. E aproveitar também essa oportunidade e agradecer muito aos cooperados, ao empenho. Ainda não é a Unimed que a gente quer, que a gente gostaria, os honorários que a gente gostaria de poder estar repassando para todos, mas nós já atingimos um valor que a gente está, como se diz no popular, a gente está com o pé no chão, é um passo de cada vez, é caminhar de forma sólida e repetir aquela frase, né, que todo mundo, a palavra mais dita, né, em todos os setores, e no cooperativismo não é diferente, é estar sempre com a sustentabilidade da cooperativa, porque a gente quer uma Unimed, não é pensando em 1 ano, 2 anos, a gente quer deixar legado, né? Que é quando a gente sair, que os outros colegas continuem realizando essa história, né, que a gente está começando agora, e com a ajuda, é claro, com o entendimento de todos os cooperados. Então, era isso que eu queria abrir aqui. Eu vou passar a palavra para o André e também para algumas considerações, e a Raquel também, que a ideia é a gente passar isso depois no portal da governança, que o André vai falar um pouco sobre ele, porque é interessante, o fundamental é uma comunicação clara com o cooperado entender o que está acontecendo na cooperativa. Como a gente sabe, cooperativa a gente está junto, né? Tanto na hora que a coisa está boa, né, quanto na hora das dificuldades. Então, a gente tem o ônus e o bônus. Então, por isso, uma das coisas mais importantes é justamente a comunicação, e o objetivo nosso desse bate-papo de hoje é justamente passar para vocês, tá bom? Eu vou passar a palavra para o André. Beleza. Queria estar cumprimentando a todos os cooperados. Nós estamos voltando aqui conforme a gente tinha prometido durante a AGE, né, a AGE em outubro, no dia 22 de outubro, que nós fomos eleitos, né, Wilson? E lá nós assumimos o compromisso de transparência e que a gente criaria uma forma de estar se comunicando com o cooperado, de estar prestando conta de forma mais efetiva e mais objetiva. Então, agora esse momento chegou, apesar de com um certo atraso, a gente tinha uma expectativa que
a gente conseguiria fazer antes, mas infelizmente não é tão simples, né, a criação desse portal. Inicialmente nós chamamos de Portal da Transparência, mas em virtude de homônimos no site, por exemplo, da ANS. Depois nós pensamos em Portal do Cooperado, também tinha homônimo no site da Unimed. Tivemos que adotar o nome de Portal da Governança. E lá nesse portal a gente vai estar se comunicando através da prestação de contas para todos os cooperados. Ali, todos os cooperados que tenham interesse, que tenham, vamos falar assim, a vontade de estar acompanhando os números da cooperativa, vão ter acesso a todas essas informações, sabe? E a gente definiu por trimestre, assim como já funciona de um modo geral no mercado com as empresas SA, por exemplo, que a cada trimestre elas fazem essa prestação de contas. Nós vamos seguir o mesmo modelo. Então, e sempre que fechar o trimestre, nós também estaremos aqui fazendo um vídeo semelhante a esse, para poder também dar uma satisfação para os cooperados do que está acontecendo. Se as coisas estão melhorando, se as coisas às vezes já pioraram, se as coisas estão, o número de clientes está aumentando, se está diminuindo, como que a nossa cooperativa está evoluindo para que o cooperado possa participar mais ativamente e a gente possa usar desse recurso de mídia. Então, o Portal da Governança está sendo criado. Nele, nós vamos apresentar inicialmente o balanço patrimonial, o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício de cada trimestre. Nós vamos também colocar lá os indicadores. Os indicadores tem o da ND11, que são os indicadores da Unimed, e também o da RN 518. Então vão ter esses indicadores para que possam estar sendo acompanhados. E também vai estar no Portal de Governança o relatório de gestão de risco do segundo semestre, que já ficou pronto, já foi apresentado para o Conselho de Administração. No relatório de gestão de risco, que é exigido pela RN 518, ela vai falar um pouquinho do nosso segundo semestre, que foi o momento da nossa crise. Lá nesse relatório de gestão de risco, vocês vão poder observar que a RN 518 ela fala em 5 riscos: o risco de subscrição, o risco operacional, risco legal, risco de mercado e risco de crédito. E vocês vão poder observar lá, perceber que nós incorremos ali em 2 riscos. Nós exatamente, vou falar assim, nós caímos exatamente em 2 riscos: o risco de subscrição, que foi com relação à precificação de contratos, e o risco operacional, com o aumento das despesas administrativas, que chegaram a mais de 17%. Hoje, nós estamos conseguindo trazê-la para entre 10,6% e 10,8%, e o objetivo é a gente chegar em 10% de despesas administrativas, então é uma diminuição importante. E também outras despesas, vocês vão poder observar na hora que a Raquel for apresentar, nas outras despesas, que é basicamente a atenção integral saúde, que consumiu bastante recurso da cooperativa, em que também a gente vem trabalhando e vem reduzindo significativamente esses gastos e conseguindo assim trazer então vamos falar assim, a cooperativa para uma um superávit financeiro, e conseguir então melhorar a consulta e ainda por cima construir uma reserva. Não é possível, dentro de uma operadora de plano de saúde, não ter reserva. Está sempre exposto a muito risco. Então a gente precisa reconstituir as nossas reservas, e isso é a nossa fase. A fase primeira é a gente acumular, vamos falar assim, acumular recursos financeiros, e até agora o próximo passo é acumular esses recursos financeiros até ter uma reserva suficiente para que a gente possa ficar mais tranquilo na nossa administração e não estar tão vulnerável ao mercado, que é um mercado que a gente sabe que é de risco. Eu vou estar passando então agora para a Raquel, para ela estar falando um pouquinho do DRE e explicar um pouquinho a questão do primeiro trimestre, como é que foi o resultado do primeiro trimestre. Obrigada, doutor André. Aqui a gente traz,
vai estar aqui o valor, os detalhes do DRE, mas aqui a gente vai focar mais nos pontos que nos chamam a atenção ali, que tiveram maior oscilação ou onde nós obtivemos um resultado melhor. É bom resgatar qual foi o nosso último resultado do ano, que a gente apresentou na Assembleia, 7.242.000 negativo, né? Então, esse foi o nosso resultado de 2023. E agora a gente traz para os números o resultado de várias ações que já foram incorridas nesse período, né? Entre o fechamento do ano passado, as ações. Agora a gente traduz isso em números. Nós tivemos, então, de 7.242.000 negativo no ano de 2023. A gente fechou o primeiro trimestre de 2024 com um resultado de 4.434.359. A gente consegue visualizar esse número lá no finalzinho. E o que compõe esse número, né? Então, nós temos aqui, lá no início, todas as receitas da Unimed apuradas no exercício. Nós tivemos um total de 33.542.199 de receitas. O que chamou a nossa atenção aqui? Em relação às receitas de contraprestações, que são as mensalidades dos nossos clientes, a gente teve um aumento aí de entre 600 e 700 mil em relação às mensalidades, que é resultado de negociações de reajustes de contratos, novas vidas. E um outro ponto aqui também que é importante a gente ressaltar em relação às receitas, são as receitas assistenciais não relacionadas com planos de operadora. Por que eu estou enfatizando esse número? Em 2023, quando nós apresentamos, a diretoria apresentou o resultado, vocês vão lembrar que foi citado algumas contas das Unimed Central Nacional e da Unimed Seguros. E essas contas, depois de toda a negociação que houve, a gente viu o reflexo dela em janeiro. Então, esse valor de 3.891.000 que destoa do valor médio que a gente apresenta nessa conta. Dentro das despesas, né, onde nós apresentamos o total de custos e despesas no valor de 8.439.218, ele é composto, na sua maioria, pelas despesas assistenciais, pelos eventos indenizáveis, que são aqueles gastos que nós temos de atendimento com os nossos beneficiários, as outras despesas operacionais, que entra ali a grande parte que nós tínhamos o registro da IS, né, que o doutor André citou, e nas demais a gente não teve tanta oscilação em relação à média, tá? Então, chegando ao resultado antes do imposto de renda e da contribuição social de 4.558.141 e após os impostos 4.334.359. Corrigindo, 4.434.000, né? Acho que você falou 354, que é o resultado final do primeiro trimestre, né, Raquel? Isso. Então, aqui a gente efetivamente vendo o resultado das ações que foram tomadas até o momento. Com relação à questão que você falou, a gente consegue ver ali nas outras despesas operacionais uma redução desses gastos ou ainda não? Nesse primeiro trimestre trimestre. Mas vai ser ali que a gente vai enxergar, né, todas essas ações ainda. Mas no primeiro trimestre ele está dentro de uma média ainda. Então, eu acho que basicamente então, a gente não vai estar delongando, né, porque a gente quer fazer um vídeo um pouco mais objetivo, sem ser muito cansativo, sem trazer muitas informações para o cooperado, mas a gente então queria estar trazendo para vocês exatamente esse resultado. A gente sai dos mais de 7 milhões e 200 negativo em 2023 para um primeiro trimestre positivo em 4.434.359. A gente sabe que nós temos, né, Wilson, um grande desafio no segundo semestre, então a gente ainda não comemora, eu acho que ainda está muito cedo. Precisamos de mais trimestres, né, para poder assim ficar mais seguro com relação a esses resultados. Vamos ver como é que vão vir. O mês de abril foi um mês mais desafiador, mas o de maio já foi um mês melhor.
Então a gente tá otimista, mas a gente está bem assim, a gente está querendo ficar bem sereno, sem comemorar, porque sabemos que o segundo semestre é mais desafiador e a gente então prefere esperar para o ano acontecer, né? Exatamente. Conforme o André falou, historicamente, o primeiro trimestre do ano, em virtude, né, de algumas férias, feriado, etc., ele é mais tranquilo ao longo dos anos. Então a gente precisa nem ficar tão animado, mas precisa ter cuidado. Há sempre essa preocupação, foi muito importante a colocação do André a respeito de reservas, né? Que a gente faz isso para nós na vida pessoal e na cooperativa não é diferente. Porque quando você tem guarda em algum momento difícil que você tenha, você não vive aquela situação tão difícil como nós vivenciamos, que ficamos abaixo das reservas, inclusive que a ANS preconiza para a cooperativa funcionar, para que ela existisse, né? Então, para que evita essa possibilidade grave da gente, inclusive, ter que capitalizar, né, o que aconteceu nesse sentido, foi uma baixa dos honorários que a gente está recuperando, mas sempre recuperando de forma gradual e de forma constante, que a gente possa fazer com que esse gráfico, né, de aumento de consultas e também dos procedimentos, que ele seja gradativo, mas que ele não precise retornar. Por quê? Porque a gente vai ter essa solidez, esse cuidado, né, de indo aos poucos e vivenciando assim cada vez mais a melhoria, né, dos nossos honorários também, como foi bem colocado aqui. Outro assunto que eu queria colocar aqui, ou eu queria que você explicasse para a gente, é com relação à questão do empréstimo. Na verdade, se eu não me engano, nós estamos pagando duas mensalidades por mês. É isso mesmo? Exatamente. A ideia é o seguinte, que a gente pensa que quando você vê um volume, né, de dinheiro aí, o primeiro trimestre, a gente fica muito, às vezes, animado. Só que a animação, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque você tem uma dívida para pagar. E a dívida, ela pertence a todos os cooperados. Então, é muito melhor quando você consegue adiantar uma ou duas prestações, igual nós fizemos, já pagamos até, inclusive, um mês desse mês que nós estamos, já está pago, e o mês de julho também já está quitada essa dívida. Então, o que a gente faz? Essa sobra, essa gordura, que nós evitamos de pagar o juro, ele fica na conta. Porque se o mês que vem acontecer qualquer problema, a gente não tem dívida e não precisa retornar com a consulta, abaixar a consulta, voltar, regredir. Então, assim, caminhar de forma que a gente adiante essas prestações, igual o André colocou, que a gente termine até antes do prazo, né? A gente sabe que por melhor que tenha sido discutida essa taxa de juros, mas juros, se você puder evitar, é sempre bom, né? Que o dinheiro acaba ficando para o próprio cooperado, ao invés de você dividir agora na consulta, porque tudo que a gente fizer a mais agora e que se não for dentro de uma realidade daquilo que a gente pode fazer, o que acontece? A conta vai vir, né? E a conta vem para quem? Para todos nós. Então, assim, a ideia é essa mesmo. Com os resultados que são muito animadores desse primeiro trimestre, a gente vai analisar agora o segundo trimestre, com a clara possibilidade de uma boa sobra, né, no final do ano, a gente ter uma sobra, a gente ter uma cooperativa sólida, para que ela não dure 1 ano, 2, 3, mas que ela fique aí por muitos e muitos anos, e que, quiçá, né, no final do ano estiver numa situação equilibrada, boa, sólida, a gente até fazer aí um 13º, se for possível, ou se não der para dar um integral, dividir, né, essa divisão antecipada de sobras, ela é legal, tá? É uma coisa que é plausível, inclusive, a gente está vislumbrando isso. Então, assim, a ideia é essa, caminhar de forma muito cuidadosa, né, muito com cuidado, que a gente tem que ter cuidado com nosso dinheiro, imagino com o dinheiro de todos os cooperados que estão aí. Então, eu acredito que a gente está caminhando, né, André, para uma situação assim bem mais tranquila daquela que aconteceu no passado. E com relação também à consulta, a nossa preocupação
é subir a consulta de forma consistente, para que o cooperado não tenha surpresa desagradável de subimos demais, agora nós vamos ter que voltar e recuar um pouco. Eu acho que essa frustração de expectativa ela é muito ruim. Então, o nosso interesse subiu até esse mês 90,20, então ele não cai. Ali a gente tem a segurança que vai ficar de 90,20 para cima. Então a gente tem tido essa preocupação, né, Wilson, de subir de forma sustentável, que a gente sabe que ainda que venha um mês ruim, a gente não recua, a gente tem caixa para poder manter aquela previsibilidade do cooperado. O cooperado sabe que é o seguinte, olha, não tem esse risco de ficar no sobe e desce, criando, frustrando as expectativas. Então isso também é uma atenção que nós estamos tendo, porque eu acho que é muito ruim. Você faz um planejamento, daqui a pouco cai o valor da consulta, aí você já tem aquela frustração. Exatamente. Como o André bem colocou, né? Não adianta, às vezes, você pegar e dividir muito o dinheiro antes, né? Em cima dos honorários da consulta e depois ter que recuar. Isso é bem desastroso. Então a gente faz sempre de forma gradual, mas constante, né? Que para a gente possa, no final do mês, a gente ter um cálculo, né? Opa, o Unimed está um valor X, não vou receber menos do que isso. Até porque, se a gente pensar assim, mas não dividiu agora, mas se o dinheiro estiver lá, pertence a todos, né? Pertence ao cooperado. Então a ideia é que se não dividiu agora, em algum momento a gente pode sim incrementar esses valores, dividir depois de uma forma, de um bônus, isso tudo a gente vai estudar, mas a gente ficará bem mais tranquilo lá para setembro, outubro, que a gente vai estar já no finalzinho aí do ano, aí a gente vai poder, aí numa próxima comunicado com o cooperado, já dizer assim, a perspectiva do ano é essa, é aquela, mas por enquanto a gente pode afirmar que a gente está bem animado, sabe, em relação aos resultados do ano de 2024. Então acho que basicamente isso. A gente não está querendo prolongar demais para não ficar um vídeo maçante, cansativo. A gente queria colocar para os cooperados que nós estamos aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, também nós estamos aqui para poder tá respondendo. Se alguém tiver alguma sugestão, algum cooperado tiver alguma sugestão, também estamos aqui às ordens, à disposição de todos. O objetivo aqui é que a gente possa construir uma cooperativa, né, Wilson, bem sólida, bem robusta. A nossa Unimed ela é totalmente viável, ela é até muito resiliente, eu diria. E a gente está a gente está na expectativa muito boa. E aí acho que eu vou estar encerrando a minha parte por aqui. Acho que era esse recado que eu queria dar para vocês. A ideia é essa mesmo, de a gente sempre deixar claro a comunicação com o cooperado, mantê-lo informado para não ter surpresa de tudo o que estiver acontecendo na cooperativa, porque apesar de tudo, nós somos donos, sócios, né? Estamos aí juntos quando ela está bem e quando ela tem alguma dificuldade, a gente também está aí para dividir esses problemas que ocasionalmente podem acontecer. Então a gente vai deixar bem claro a comunicação. O André falou bem, a gente está disponível para atendê-los, pode vir aqui na Unimed, tiver alguma dúvida, a gente está sempre aqui para poder recebê-los com todo prazer.